Trump tarifa o Brasil. O que está por trás do tarifaço de 50% e como isso afeta a nossa economia? A crise comercial entre Brasil e Estados Unidos acaba de ganhar um novo capítulo, e dos mais tensos. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 9 de julho, uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. A medida entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2025 e já está provocando forte repercussão política e econômica. Os setores mais afetados. O tarifaço vai atingir em cheio setores estratégicos da economia brasileira, especialmente aqueles que lideram nossas exportações para os Estados Unidos. Segundo o levantamento feito com dados de comércio exterior de janeiro a junho de 2025, os principais produtos brasileiros vendidos aos americanos foram: primeiro, óleos brutos de petróleo, 2,37 bilhões de dólares. Segundo, ferro e aço semifaturado, baixo carbono, 1,49 bilhão de dólares. Terceiro, café não torrado, não descafeinado, 1,16 bilhão de dólar. Quarto, carne bovina desossada e congelada, 737,8 milhões de dólares. Quinto, ferro gusa, ferro fundido bruto, 683,6 milhões de dólares. Sexto, celulose, 668,6 milhões de dólares. Sétimo, óleos, combustíveis e derivados de petróleo, 610,2 milhões de dólares. Esses itens agora estarão sujeitos à nova tarifa de 50%, o que deve reduzir drasticamente sua competitividade no mercado americano, afetando exportadores, trabalhadores e arrecadação no Brasil. A justificativa de Trump. Em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump afirmou que a decisão é uma resposta às tarifas e barreiras comerciais injustas, supostamente impostas pelo Brasil aos produtos norte-americanos. Ele também alegou que o comércio com o Brasil traz um déficit insustentável para os Estados Unidos, ameaçando sua segurança econômica. Mas os números contam outra história. Déficit não é bem assim. Dados do Ministério do Desenvolvimento do Brasil mostram que os Estados Unidos têm tido superávit comercial em relação ao Brasil desde 2009, ou seja, ao longo dos últimos 16 anos, os Estados Unidos venderam 88,6 bilhões a mais para o Brasil do que compraram, o contrário do que Trump alega. Motivações políticas? A carta de Trump vai além da economia. Ele cita o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF como uma vergonha internacional e acusa, sem provas, o Brasil de promover ataques contra eleições livres e censurar a liberdade de expressão dos americanos. Trump também afirmou que as empresas brasileiras poderiam evitar a tarifa se produzirem diretamente nos Estados Unidos, prometendo até facilitar o processo de instalação dessas empresas no país. A ameaça da escala tarifária. Trump deixou claro que, se o Brasil decidir retaliar e aumentar suas próprias tarifas sobre produtos americanos, os Estados Unidos vão somar esse aumento aos 50% já anunciados. É o que ele chamou de tarifa de reciprocidade escalonada, criando uma verdadeira escala tarifária, com risco de guerra comercial. A repercussão no Brasil. A decisão provocou reação imediata no Congresso e nas redes sociais. Aliados do governo Lula acusam a família Bolsonaro de articular as sanções junto ao governo Trump. A deputada Érica Hilton, PSOL de São Paulo, chamou Jair e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. O ministro Paulo Teixeira, PT de São Paulo, afirmou que Jair Bolsonaro estaria incentivando Trump a atacar o Brasil para escapar da cadeia. O senador Renan Calheiros defendeu uma resposta legal e proporcional, lembrando que o Congresso já aprovou uma lei que permite retaliações comerciais, inclusive contra Big Techs dos Estados Unidos.
Por outro lado, a oposição ao governo Lula responsabiliza a diplomacia brasileira pelo conflito. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que o alinhamento do Brasil com o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estaria afastando o país dos Estados Unidos. Relação Brasil-Estados Unidos, longa e complexa. Apesar das tensões, os Estados Unidos continuam sendo o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Em 2024, o Brasil exportou cerca de 40,3 bilhões para os Estados Unidos e importou 40,5 bilhões em produtos norte-americanos. Ou seja, a relação é equilibrada e estratégica. Além disso, os Estados Unidos são o maior investidor estrangeiro no Brasil, com mais de 228 bilhões em investimentos diretos até 2022. E o interesse só aumenta. Em 2023, o número de investimentos americanos no Brasil foi 50% maior que no ano anterior, especialmente nos setores de tecnologia e economia verde. Reação do governo brasileiro. O presidente Lula convocou uma reunião de emergência com ministros da Fazenda, Indústria, Relações Exteriores e Casa Civil. A expectativa é de uma tentativa de negociação diplomática antes da entrada em vigor das tarifas, no dia 1º de agosto. Conclusão: a decisão de Trump de impor um tarifaço de 50% contra o Brasil tem um impacto direto na economia, no agronegócio, na indústria e nas relações internacionais. Ela também carrega uma forte carga política e ideológica, envolvendo personagens como Bolsonaro e Lula em um momento de disputa eleitoral nos Estados Unidos. Os próximos dias serão decisivos para saber se o Brasil vai reagir, negociar ou recuar. Enquanto isso, o risco de uma guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos coloca em xeque não só bilhões em exportações, mas também a estabilidade de uma relação econômica que leva décadas para ser construída. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu quero saber a sua opinião. Por favor, comente aqui embaixo. Um abraço e até a próxima vez.